amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje nesse vídeo eu vim falar a respeito dessa obra que eu tenho em mãos, Pacto de Sangue, uma publicação da editora Darkside, um livro escrito por S.T. Gibson. Gente do céu! Essa leitura, sem sombra de dúvidas, foi a melhor do ano. E a minha sensação é: acabei de ler o melhor livro da minha vida. Entenderam? O melhor livro da minha vida. Não estou dizendo um dos melhores, mas o melhor. Eis que finalmente encontrei o livro. Além de ser um livro lindíssimo, olha só essa capa, gente. Olha essa lombada. Olha essa contracapa. Veja os detalhes. Gente, muito lindo. A caveirinha aqui fazendo sucesso. Olha essas ilustrações. Quer mais? Olha esse detalhe aqui no início de cada capítulo. Então, antes de ler, já tinha visto que na questão da aparência física, o livro é uma obra de arte. Mas devo lhes dizer que não é apenas uma obra de arte na aparência, é uma obra de arte na escrita. Essa autora, a S.T. Gibson, ai meu Deus, ela conseguiu escrever à perfeição. E olha, quando eu comecei a ler esse livro, eu esperava uma leitura boa, mas eu não imaginava que ela estaria acima de tudo. Realmente uma história emocionante. Aqui nós vamos ter a vida de uma camponesa. Sim, no início nós vamos ouvir falar dessa camponesa que presencia um fato desastroso. Uma coisa horrível. Algo que nos causa dor. Ela vê a sua família sendo destruída. Todos mortos por pessoas violentas. E ela também é atacada e fica à beira da morte. Quando ela está quase morrendo, eis que aparece um homem bonito, sedutor, mas ela não imaginava quem era esse homem. Um homem que, na narrativa, ela prefere não dizer o nome. E com o decorrer da trama, nós vamos entender por que ela não menciona o nome desse homem. Mas esse homem aparece com ares de salvador e sim, ele salva essa camponesa e a batiza de Constanta. A japonesa, a camponesa, gente, ela é salva porque esse homem nada mais é do que um vampiro. E ele a torna uma vampira. Chupa-lhe o pescoço e tem um detalhe que eu não sabia. Eu acreditava que para alguém se tornar um vampiro, bastava ter o seu pescocinho chupado. Mas não é apenas isso. Quando o vampiro ele quer tornar alguém um outro vampiro, ele tem que oferecer do seu próprio sangue para que a sua vítima chupe. Então esse homem, ele abre um corte em seu próprio corpo e depois de ter drenado o sangue da camponesa, ele oferece, por meio dessa ferida, o seu próprio sangue. E ela se torna uma vampira. A transformação não é assim algo totalmente imediato. Digamos que talvez eu não tenha me expressado bem. Sim, é imediato. Ela se transforma em vampira naquele momento. Mas as características vampirescas vão
surgindo aos poucos, ou seja, ela ainda, mesmo sendo vampira, tem alguns traços humanos, que seria conseguir comer os alimentos dos seres humanos, tipo um pão, um assado, etc. Mas conforme o tempo vai passando, essa necessidade de alimentos e esse prazer de comer as comidas normais cessa completamente e ela passa a se alimentar exclusivamente de sangue. Então a nossa camponesa Constanta vai sofrendo essas transformações. Então, no início da história, ela de vez em quando, não com muita vontade, ela come alguma comidinha humana, mas depois ela passa a se alimentar de sangue, que é o seu alimento primordial. Ele e ela passam a caçar seres humanos, mas sem interesse de transformá-los em outros vampiros. E nesse início, a nossa camponesa parece viver uma linda história de amor com esse vampiro. Ele é sedutor, ele é gentil e ela assume ares de justiceira. Ou seja, quando a Constanta vai caçar alguém, ela não caça qualquer um. Ela tem os seus critérios. Enquanto esse homem, ele pega qualquer pessoa sem se importar com a sua identidade e bondade, a Constanta só se alimenta de pessoas cruéis, desses homens cruéis, porque ela fica com aquele desejo de vingança. Talvez ela não consiga trazer a sua família de volta à vida, mas ela quer se vingar de todos os homens injustos. Então, quando ela vê de repente um homem abusando de outra mulher, vai lá e mata esse homem. E assim ela vai vivendo com ares de justiceira e vivendo um romance com esse homem, que ela não diz o nome, porque ela quer... Vocês vão saber depois. Mas ela não diz o nome dele. E ela tá vivendo essa história de amor belíssima. Mas com o decorrer da história, não demoro muito, vou lhes contar. Ela descobre que o relacionamento dela não é tão belo assim. Ela começa a perceber certos abusos. Sim, ela está dentro de um relacionamento tóxico. Esse homem não dá liberdade para a nossa Constanta se desenvolver, não permite que ela saia a hora que ela quer. Ou seja, ele é bem rígido, ele tem determinadas regras, ele tem segredos que ele não conta para a Constanta. E logo nós sabemos que a Constanta, que está nos contando a sua própria história, já o matou. A Constanta já não aguentou esse homem. E a história vai se desenvolvendo com essa intenção de mostrar os motivos que levaram a Constanta a realizar esse ato, essa brutalidade. E justamente porque ela está escrevendo a sua história em forma de cartas, sim, Pacto de Sangue é um romance epistolar, ela vai nos deixando bem claro que esse homem está morto e, portanto, ela não quer dizer o nome desse homem, e ela conta a sua vida para esse homem, para esse falecido, esse homem vampiro, com uma espécie de confissão para aliviar o peso que se encontra em sua alma, embora diga que os vampiros não tenham alma. Mas ela quer meio que se libertar, então essa necessidade. Me dirijo ao falecido pode parecer algo estranho, mas ela se dirige a esse falecido por quê? Porque ela quer confessar os seus pecados, ela quer fechar esse ciclo, ela quer entender essa história, ou seja, é uma confissão terapêutica. E a Constanta vai a ele mostrando como ela vai descobrindo esse homem que no início da história parece um tanto sedutor, mas que na realidade é um grande monstro. E
conforme a história vai se desenvolvendo, nós vemos que é uma história que se passa durante vários séculos. Começa aí na época medieval, e aí ela vai vivendo. E é interessante que, paralelamente a essa relação conturbada, nós temos acesso ao desenvolvimento da tecnologia, às mudanças de comportamento. E eu acredito que esse livro é um prato cheio nas mãos de um historiador. Muitas vezes eu, que não sou um grande conhecedor da história desse mundo, consegui identificar o tempo pelo qual ela estava passando, especialmente quando ela cita filósofos como Descartes ou mudanças nas estruturas da sociedade. Mas em alguns momentos também eu não localizava, eu não conseguia precisar de qual tempo ela estava mencionando. Mas de qualquer forma, a narrativa da Constanta é muito linda, é muito límpida, apesar dela estar falando das torturas desse relacionamento abusivo. E essa coisa se torna linda justamente porque ela está tomando consciência que esse tipo de relação não pode se manter em sua vida. Ela tem que acabar com isso. E, junto a tudo isso que eu estou falando, o homem vampiro, ele faz algo. Ele escolhe uma nova mulher para torná-la vampira e ela fica como uma espécie de segunda esposa, uma irmã para Constanta. Essa segunda mulher se chama Madalena. A Madalena é mais alegre, ela já havia começado a vida como rica, diferente da Constanta, que tem uma vida anterior como pobre, como uma humilde camponesa. A Madalena já é mais altiva, é rica, é espontânea, então ela meio que torna a vida da Constanta um pouco mais alegre. E, com o passar do tempo, eis que ele traz para esse grupinho, para essa família, um rapaz novo chamado Alex. E como Alex é transformado em vampiro na sua juventude, ele sempre vai permanecer como um menino aí para essa família, para esse grupo. E as relações entre eles, embora sejam tanto tóxicas, entre eles não, mas a relação desse homem vampiro poderoso, mestre, seja tóxica em relação aos outros, que são a Constanta, a Madalena e o Alexi, há uma coisa meio apimentada, porque eles fazem os babadinhos entre si. Há uma relação bi entre os personagens. Então eles têm momentos bem quentes aí na cama, com direito a chupadas de sangue. Mas a insatisfação, embora todo esse prazer, toda essa orgia ocorra, a insatisfação, ela predomina. E aí começa assim: a gente não pode suportar mais essa vida. Ele está nos privando de nossa liberdade. E é isso que torna a história bonita. Porque essas pessoas que no início estavam encantadas, elas descobrem que são vítimas e elas tomam consciência que não podem se perder nessa coisa negativa. E com isso, elas lutam pela liberdade. Aí vocês já sabem, isso não é nenhum spoiler. O nosso amigo vampiro é brutalmente morto. Mas a história não acaba com a morte dele. E é isso que eu não posso contar para vocês. Existe uma continuação. Mas sem sombra de dúvidas, Pacto de Sangue ele poderia simbolizar a relação de um homem machista, de um homem explorador, que faz com que a mulher se sinta inferior e que também subjuga os homens que ele considera mais fracos. Ou seja, esses homens mais fracos, eles são humilhados, sabe? Funciona a lei do mais forte
nessa história. E traz uma mensagem bonita. É como se dissesse, ó, durante muitos séculos, a mulher e alguns homens ficaram encantados com essa figura poderosa, porque a história demora, assim, vários séculos. Ficaram encantados com essa figura poderosa, mas conforme a sociedade evolui, eles tomam consciência do erro desse tipo de relação e a superam. Aí a morte do vampiro, do grande opressor, simboliza a queda do machismo. Então, sem sombra de dúvidas, um livro com uma mensagem positiva. E olha, falei pouco. Vocês só vão entender o quanto esse livro é maravilhoso quando simplesmente pegarem, sentarem na sua poltrona, cadeira, ou sei lá, onde vocês fazem as suas leituras, e saborear cada palavra, cada trecho. Peço desculpas se o Senhor esperava alguma contrição. Não tenho mais forças para isso. Sim, eu sabia. Sabia o que acontecia ao beber o sangue do seu gerador. Tinha lido sobre como você matara seu criador para tomar o poder dele. E descobri que eu não era melhor do que isso. Eu poderia ter rejeitado essa alternativa e dado a você um final digno, mas queria sentir seu poder na boca, segurá-lo, com o cuidado com que uma gata segura os filhotes, e depois engolir até não sobrar nada de você. Sem palavras. E aí? O que acharam da proposta dessa leitura? Essa proposta de uma leitura com uma mensagem libertadora? Diga pra mim nos comentários. E caso você se interesse, e eu tenho certeza que você já se interessou, o link de compra desse livro se encontra na descrição desse vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!